Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto que acabamos de ouvir, o texto do Evangelho, e queremos meditar sobre o tema vigiai. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a nossa vida ela é feita de ciclos. Quando nós somos bebês, nós dependemos totalmente do leite materno da mãe, dependemos do pai, da mãe para nos dar banho, para nos levar para as vacinações, para o hospital, para nos agasalhar. Depois vamos crescendo, precisamos aprender a caminhar, falar, a nos vestir, a nos relacionar com as pessoas. Depois vem a época da adolescência, a época das descobertas, a época das perguntas, dos questionamentos, e vem a juventude, aonde já estamos pensando no que vamos ser, no que vamos trabalhar, queremos namorar, conseguir alguém. Depois casamos, conseguimos um emprego, tiramos a carteira de motorista, pensamos em comprar um carro, construir uma casa, temos filhos. Depois a idade vai chegando, começam as dores, começa a doer tudo. A gente pensa em se aposentar, passear, aproveitar um pouquinho mais da vida e nos preparamos, perguntando: quando será o meu dia? Como é que eu vou morrer? Não é assim? São esses os ciclos. E muitas vezes aparecem medos. Muitas vezes nós somos tomados de medo durante esses ciclos, e são vários os medos, às vezes medos sem fundamento nenhum. A professora perguntou para o Paulinho na sala de aula: do que você tem medo? E o Paulinho disse: eu tenho medo da mula sem cabeça. E a professora riu e disse: mula sem cabeça? Isso não existe, isso é uma historinha que foi inventada justamente para colocar medo. Não precisa ter medo da mula sem cabeça, não existe. Aí perguntou da Jaqueline: e você tem medo de quê, Jaqueline? Eu tenho medo de Saci Pererê. Imagina ele com aquele cachimbo de um pé só e pulando e correndo atrás de mim. A professora riu e disse: não precisa ter medo de Saci Pererê, isso é uma lenda, isso foi criado, isso não existe. Não existe Saci Pererê. Perguntou do Paulinho: Paulinho, você tem medo de quê? Eu tenho medo do Malamém. Medo do Malamém? Nunca ouvi falar nesse Malamém. Quem é esse Malamém? Eu também não conheço, professor, mas eu sei que ele é terrível. Porque toda noite, quando minha mãe faz oração, ela diz assim: Senhor, livra-nos do Malamém. Esse era o medo dela. A interpretação, o que ela entendia do mal. Amém. Deus nos livre do mal. Amém. E Deus estava livrando. Medo sem fundamento. Mas e a morte? A gente deve ter medo. Tinha um senhor que estava acamado no hospital, em estado terminal. Ele foi visitado pela família da vizinha, que gostava muito dele. E aí, de repente, as duas senhoras começaram a conversar no cantinho, e a menina de 6 anos ficou sozinha com o senhor do lado da cama, e ela fez uma pergunta que só criança de 6 anos faz: tio, o senhor vai morrer? E ele olhou para ela, sorriu e disse: vou. Eu não sei se é agora ou depois, mas eu vou morrer. E o senhor não tem medo? Não, eu não estou com medo de morrer. E ela: por quê? Ele: porque por pior que possa parecer a morte, para mim é o melhor, porque eu vou me encontrar com Jesus, a quem eu tanto amo, que tanto me ama. Então aquilo que pode parecer ser o pior, para mim é o melhor. E eu não estou com medo da morte. Deus às vezes nos vira de ponta cabeça. Aquilo que parece ser o pior, na verdade é o melhor. A gente não quer se encontrar com Jesus?
onde não vai mais ter dor, sofrimento, miséria, pecado, corrupção, maldade, nada disso? Todos queremos, mas queremos e agora? O que realmente nós queremos? O que realmente buscamos? A que nós realmente nos apegamos, nos agarramos? O que realmente nos dá prazer, satisfação, alegria? O que é o mais importante para cada um de nós? É isso que nós precisamos sempre de novo nos perguntar, principalmente quando os ciclos estão por se acabar. A igreja também vive de ciclos, e hoje ela está terminando o ciclo. No ano eclesiástico, no ano da igreja, hoje é o último domingo. Semana que vem, nós iniciamos o período de Advento. 4 semanas de preparação para novamente celebrarmos o Natal de Jesus, que veio, que continua vindo toda vez que a palavra é pregada, ensinada, dizendo é para você, e que um dia voltará. Do modo como Jesus disse no texto de Marcos 13 hoje. Num momento, tudo vai passar como um raio, diz Pedro, e todos estarão diante de Deus, de Jesus, que estará vindo das nuvens, para lançar 2 vereditos: ou apartai-vos de mim, malditos, que não creram, ou vinde, benditos de meu Pai, para tomar posse do reino que eu vos preparei. Jesus também estava no último ciclo da sua vida terrena, quando lemos o texto de hoje. Ele havia saído do templo, onde os discípulos estavam maravilhados com aquela grande construção, e Jesus disse que tudo aquilo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, e então ele falou sobre a previsão do fim do mundo, texto sobre o qual nós meditamos na última semana. E hoje ele coloca mais 2 ingredientes. Ele fala da figueira e do patrão. E ele diz: olha, a figueira, vocês conhecem a figueira, quando ela renova as folhas, os frutos, é sinal que o inverno terminou, que estamos na primavera e que o verão está chegando. Assim também, os sinais dos tempos, todos eles estão passando, e vocês sabem que o último ciclo está chegando. E aí ele fala do patrão. É como um patrão que tem a casa, tem sua fazenda, e ele vai viajar, vai voltar, mas ele deixa todos os empregados com uma função para cuidar bem, e eles precisam cuidar, estar atentos, vigiando, porque o patrão pode vir a qualquer momento. Alguém disse que se a nossa vida fosse como um relógio de 24 horas, nós estaríamos vivendo os últimos 5 minutos. Porque todas as previsões das quais Jesus falou e que abordamos a semana passada já aconteceram. Guerras, terremotos, vulcões, furacões, pai contra filho, filho contra pai, cataclismas, epidemias, corrupção, tudo isso já aconteceu e cada vez está pior. Então nós estamos nos últimos 5 minutos. E há uma verdade que sempre de novo precisa ser dita: viva cada dia como se fosse o último, porque um dia vai ser. Como é viver assim? Jesus diz: vigiando. No texto de hoje ele diz várias vezes: vigiai e orai. O que significa esse vigiar? Vigiar é o jeito como os cristãos se relacionam com Deus, com as pessoas e com este mundo condenado pelo egoísmo, pelo pecado, com a falta de solidariedade com as outras pessoas. Vigiar é o jeito como a gente lida com o tempo presente, com os problemas, com as dificuldades. Somos pessimistas? Somos pessoas que não estão nem aí porque está acontecendo, ou somos pessoas que se interessam em ajudar, em animar, em levar o amor de Jesus àqueles que continuam no pessimismo,
aqueles que sempre veem a metade vazia do copo. Quem vigia sempre está alerta. O contrário de vigiar é cochilar, dormir, descuidar. Por exemplo, Jesus, quando foi no jardim do Getsemane e levou os seus discípulos, ele disse: vigiai comigo. E eles dormiam. O apóstolo Paulo diz: é hora de despertar, a salvação está perto. Mas quando é que nós cochilamos? Quando é que nós dormimos? É o diabo quem nos faz cochilar e dormir. Isso é descuidar da fé. Ele quer que a gente se descuide, que a gente não preste atenção em Jesus, que a gente tire os olhos de Jesus, assim como Pedro fez quando estava caminhando por sobre a água, e quando tirou os olhos de Jesus começou a afundar, e então olhou para Jesus e disse: socorre-me, salva-me. E é isso que precisamos fazer quando nós também estamos começando a afundar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados. Precisamos olhar com fé para Jesus e dizer: socorre-me, ajuda. E para que isso não aconteça é preciso vigiar. Jesus manda a gente vigiar por uma razão toda especial. Ele não quer que ninguém se perca, mas que a salvação seja para todos. E ele diz que ninguém sabe a hora, e justamente ele não diz a hora para que o preparo seja constante em arrependimento e fé. Por isso ele criou a igreja. A igreja hoje é como se fosse a Arca de Noé. Tantos e tantos anos Noé foi prevenindo. O fim vem, o fim vem, o fim vem, as pessoas riram, zombaram, não deram crédito até que veio. E lá dentro da arca, quem estava na arca estava seguro, rumando para um recomeço, enquanto os que estavam fora estavam morrendo. A diferença da igreja para a arca é que a arca foi fechada, e só se salvou quem estava lá dentro, e a igreja está aberta. E Jesus continua chamando, enquanto estamos rumando para um recomeço, na vida eterna com Ele. E enquanto estamos aqui na igreja, estamos seguros porque Jesus comprou a cada um de nós com seu santo e precioso sangue. E Jesus, como aquelas pessoas na arca foram alimentadas, Jesus continua nos alimentando através da sua palavra, através do sacramento da Santa Ceia, onde recebemos junto com o pão, o vinho, o corpo, o sangue de Jesus, para o perdão dos nossos pecados, para renovar a esperança, para fortalecer a comunhão e para nos dar a certeza da vida eterna. Enquanto estamos nessa arca, na igreja, Ele quer que nós deixemos transbordar o seu amor em nossas palavras e nossas atitudes, para que outros ainda possam ser convertidos pelo Espírito Santo e receberem a salvação. Por isso ele disse que aqueles trabalhadores precisavam trabalhar enquanto o patrão não estava em casa. Esse é o nosso trabalho, vivenciar a fé todos os dias, vigiando. Vigiar não é uma questão de estar preocupado com o tempo, mas com a nossa qualidade de vida. A certeza do poder de Jesus e de nossa salvação em sua volta é tão grande e inspiradora que ela nos leva a uma vida cristã de alerta, cuidado, preparo, deixando as marcas de Jesus por onde passamos, para que outros possam também crer e serem salvos. Lutero escreveu: na qualidade da minha vocação, eu vivencio a missão de Deus. Ou seja, eu preciso viver uma vida de qualidade com Deus, para que o próximo veja essas marcas de Cristo e também possa ser convertido. Vigiar é isso, é viver todos os dias uma vida de cristãos, de filhos de Deus, espalhando rastros de amor nesse mundo pecador e perdido.
no qual nós vivemos sem ter medo. Estamos no último ciclo da vida. Depois virá a eternidade, um lugar onde o tempo não existe mais. Estaremos para sempre com nosso Deus e Salvador, ou no inferno. Onde você estará? Agora é a hora de escolher o lado. Que para você, para mim, para todos nós, aquilo que pode parecer o pior, seja o melhor. O encontro com nosso Deus, para vivermos com Ele para sempre. E enquanto esse dia não chegar, que possamos orar todos os dias com fé. Senhor, livra-me do mal. Amém. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.